Comentar com vocês uma coisa que aconteceu na sessão da Câmara Municipal de Araraquara na semana passada. Vocês lembram quando eu comentei aqui na live que o prefeito Lapena vai fechar uma escola de período integral? Pois é. Eu passei aqui também na nossa live um vídeo de um pai que disse o seguinte: não feche escolas, feche biqueiras. Foi isso que eu disse. Foi isso que eu disse, não. Foi isso que ele disse, eu passei aqui para vocês. Eu só repliquei porque eu acho que está corretíssima essa posição dele. E aí é o seguinte, esse senhor, esse pai de aluno, foi até a Câmara Municipal de Araraquara para falar durante a sessão, porque lá antes da sessão, né, gente, tem um momento onde os cidadãos podem fazer o uso da palavra. Pelo amor de Deus, me deixa fazer uma errata. Faz errata. A Silvia é ninguém menos que a Silvinha. Silvinha, culpa da Giovana, hein, mano? Silvinha, me desculpa, eu não sabia que você chamava Silvia Regina. Silvia Regina, pô, Martins. Eu não sabia. Pô, beijo pra Silvinha. Pra mim ela pô. chama Silvinha, entendeu? Um abraço, te amo. E aí, gente, só retomando o assunto, então esse pai se organizou, pegou 30 assinaturas e foi até a Câmara falar durante seus 5 minutos que tem direito. Só que aí aconteceu uma coisa que foi extremamente chata. A extrema-direita saiu do plenário. Ora. Ele foi lá reivindicar pelo não fechamento da escola, cuja filha dele estuda desde pequena, e a extrema-direita, a base do governo Lapena, simplesmente saiu inteira da sessão. E aí eu trouxe o vídeo para reproduzir para vocês, vamos ver se eu acho o momento correto aqui. Antes da gente botar grandona aqui. Eu acho que agora foi. Bota o full screen, direção. Vou botar aqui para todo mundo assistir junto comigo. E eu vou fazer, ó. Talvez eu vou ter que adiantar um pouquinho para vocês conseguirem ver. Vou passar aqui, tá? Ó. O Cleidmar Marques de Souza. Cleidmar Marques de Souza, vou pedir que o Guilherme Bianco receba, porque vai falar sobre escola, pode ser? Ele vai falar sobre o fechamento da MF Gilda Rocha, integral. Ele fala em nome de 30 eleitores do município. Eu vou cortar um pouquinho para depois, que eu acho que é quando vai ficar claro que eles vão sair, ó. Deixa eu ver aqui. É 2 minutinhos depois da live. As populares. Essa é a terceira que estava marcada como primeira. Então nós estamos aguardando um pouquinho para que... nós precisamos ter 10 vereadores o tempo todo aqui no... Ouviu? Ó o que o presidente da Câmara fala. O pessoal já começa a perguntar se tem quórum na sessão, ó. Para que... nós precisamos ter 10 vereadores o tempo todo aqui no plenário. Nós precisamos ter 10 vereadores o tempo todo aqui no plenário. Porque nesse momento a Câmara está fechada, mas os vereadores começaram a sair. Senão a gente acaba a sessão. 10 vereadores o tempo todo, quórum, por favor. Olha lá, ele está chamando os vereadores que estavam fora para entrar no plenário. Olha o gesto que ele faz com a mão. Está chamando as pessoas, ó, entra aqui porque não vai ter quórum, vai acabar a sessão. Olha lá. 10 vereadores o tempo todo, por favor. Ó. Paralisei para você ver. Conta aí. Tem 10 cravados. Vocês vão ver, nesse lado esquerdo que está vazio, é onde senta a base do governo. Repara que não tem ninguém. Senta a base do governo aqui, a oposição está ali atrás, eu estou de pé, conversando com um colega, o Tatá, que estava na sessão. Ali de trás, esperando essa tribuna começar. Repara como todos eles saíram da sessão. Ó como é indelicado. Por favor, vereadores, não saiam enquanto nós não tivermos 10 aqui no plenário, tá? Ouviram o que o presidente fala? Por favor. Senhor Cleidmar. A Giovana entrando lá atrás, você que não conhece, a Giovana está de branco no fundo do vídeo. Não sou eu. Eu sou invisível. Então, 5 minutos iniciais. Fique à vontade, seja bem-vindo. Olha o constrangimento do pai, o tempo que a gente gastou para o pai começar a falar. Olha o tempo que a Câmara de Vereadores demorou, que a base do governo inteira saiu da sessão.
Sim, eu peço muito desculpa pro seu Cleidmar. Tive com ele na terça-feira passada. Colocamos a nossa posição do nosso debate, óbvio, contra o fechamento da escola. Mas o aspecto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: olha a falta de respeito, a falta de educação de um cidadão que numa terça-feira, 3 horas da tarde, se dispõe a ir lá debater a questão pública do filho dele e de mais centenas de pessoas. Mas eu vou continuar para vocês verem o que acaba acontecendo. Ó. Tá. Ó ele esperando. Então, você reparou esse gesto da vereadora Giane? Ela está contando para ver se tem quórum. E os vereadores da base não se comoveram e não voltaram para a cadeira. Eles não se comoveram. Olha a situação do presidente e da secretária da sessão. Tendo que perguntar, contar para ver se tem 10 para começar a falar. E o pai lá esperando, gente. Um pai de uma estudante da periferia, da zona norte de Araraquara, querendo falar. E os vereadores não se dispuseram a sentar e ouvir o cara falar, cara. Isso não tem condição uma coisa dessa, gente. Falta de educação. Sim, não é só falta de educação. É que para a extrema-direita e para o bolsonarismo não tem importância o povo falar. É porque para o bolsonarismo tanto faz como tanto fez o povo falar. Então o pai tá lá, sei lá quanto tempo esperando, os caras tendo que contar para... Há muito tempo, porque a tribuna dele foi a terceira do dia. Ele ficou umas 2 horas esperando para poder falar. Foi uma falta de educação, uma recusa de fazer o próprio trabalho. O trabalho de um vereador é ouvir o povo também. Deixa eu ver só quanto mais tempo fica aqui, para lá. Olha lá. Eu acho que eu só vou buscar mais uma imagem aqui, ó. Agora, depois que teve todo mundo brigar, ó, como tá cheia. Entendeu? Agora você pode observar aqui na câmera, ó, como todo mundo que voltou, porque depois a gente teve que, os vereadores tiveram que usar a tribuna para denunciar isso, esse descaso, essa falta de educação. E a contraposição que eu queria fazer para vocês que é o seguinte: na tribuna anterior, quer dizer, no mesmo dia, só que antes ele falar, foram lá os empresários, donos de autoescola, com suas reivindicações, que é democrático, justo e tal. Só que aí nenhum vereador saiu, que eram empresários. Aí não teve que contar quórum. Não teve que fazer o debate se era importante ou não ouvir os empresários. Mas o cidadão comum, o pai... Cara, você imagina a comoção desse pai que saiu do seu emprego para ir até a Câmara para falar: prefeitura, não feche a escola da minha filha. Foi isso que ele foi dizer. E os vereadores que são pagos com o dinheiro do povo de Araraquara, que foram eleitos para representar o povo de Araraquara, na hora que um cidadão vai lá falar sobre o não fechamento de uma escola, não é uma coisa menor, gente. Não é uma coisa banal. Não é uma coisa qualquer. Vai ser a primeira escola municipal fechada na história. E os vereadores se sentiram no direito de levantar e sair das cadeiras. Tanto que vocês viram. Se você quiser, a gente pode até mostrar de novo. Contando. Quantos tem? Entra, por favor, vereadores. Não vamos abandonar a sessão. E vocês observaram quem era e quem não era ali. Precisou aqui. Já mostrei aqui para vocês. Mas, gente, isso só demonstra como o parlamento, como ele está cada vez mais dominado, infelizmente, pela essa ideologia da extrema-direita, ele tem se afastado do seu propósito inicial, da sua criação, que é justamente a defesa e a representação popular. Se o poder emana do povo, o povo elege os seus representantes por meio de voto, que é a procuração popular, para representar os anseios, vontades, necessidades e lutas da população durante um mandato. É isso que significa. E depois fica no Instagram, desculpa, eu tô um pouco brava assim, mas aí fica no Instagram, na rede social, numa demagogia que ouve o povo, que é pelo povo. E, cara, assim, você não precisa concordar comigo, nem com você, nem com o PCdoB. Você pode ser da base do governo se você quiser, a democracia tem dessas. Mas, poxa, escuta, né? Escuta. Pois é. Escutar. Pô, falar no plenário dá trabalho. É que você e os outros vereadores estão acostumados, mas para nós que não falamos em público com frequência, nervoso, é tenso, é um ato de coragem desse pai. Então, poxa, pelo menos faz seu trabalho e escuta. Sobretudo porque a filha dele podia ser retalhada na escola. Exato. E o cara tá indo lá, entendeu? A falta de sensibilidade. E isso corrobora com a última questão que eu queria levantar para vocês. E aí eu vou dar todos os créditos, tanto
para Thaís Bilenque, quanto para o José Roberto de Toledo. São dois jornalistas incríveis que eu e a Gi somos ouvintes Fãs. do podcast que a UOL produz Orders. toda sexta-feira, que é A Hora, que trouxe para nós aqui, na última sexta-feira, um debate sobre a privatização do Legislativo. E eu primeiro queria recomendar para vocês, tanto a leitura do texto, depois, se a produção puder fixar aí nos comentários, mas ouvir o último episódio da Hora, da última sexta-feira, que eles falam sobre a privatização do Congresso Nacional. E aí, do que se trata, Gi, a privatização do Congresso Nacional? A partir do levantamento dos metadados... O que são metadados, Gui? Metadados, na verdade, são os DNAs, os rastros que os arquivos digitais têm. Acertei? Perfeitamente. Perfeito, aprendi lá, inclusive. Eu também. E aí, eles conseguiram rastrear a partir do levantamento que mais de 2.000 projetos de lei de 2019 até 2025 foram escritos por lobistas. O que são lobistas? Lobistas são representantes de grupos empresariais e econômicos que atuam nas casas legislativas para operar de maneira direta e indireta, legais ou ilegais, a favor dos seus representados, para mexer nas legislações e garantir melhorias das condições econômicas e políticas do seu setor. E segundo o levantamento que eles fizeram, você tem de 4 a 5 vezes mais lobistas presentes no Congresso diariamente do que deputados. É bastante interesse, né? Exato. Inclusive, eu aprendi com a Giovana que o lobista tem nome de lobista, tem esse nome, justamente porque ele atua nos lobbies de hotéis, nos lobbies dos restaurantes, nas festas. Não é isso? E é importante falar que o lobby em si não é ilegal, não é um problema. Você pode ser lobista de causas super nobres, lobista da educação, lobista da saúde, Pode. enfim. Mas Mas na verdade, é lobista de arma, lobista de jogo da Bet. Exato, nesse caso da matéria do A Hora, e essa estatística da qual a gente está se baseando e mencionando, é justamente se eu não me engano, dos lobistas, sobretudo da questão das bets e dos jogos de azar, né? Então, o lobista pega o WhatsApp web dele, manda um PDF para alguém como eu, um assessor de algum deputado, fala, camarada, fiz essa lei aqui. O cara só imprime e manda, só encaminha a mensagem. Ele não se dá o trabalho de mudar uma vírgula, Exato. de fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, de dar uma pensada, mudar um parágrafo, discutir com alguma comissão, ler. Será que lê? Fico me perguntando. Então, e segundo o debate está sendo colocado, você tem aí uma média de 1.500 lobistas que frequentam o Congresso Nacional, das mais diversas áreas, e essa que a Gili levantou é isso mesmo. Então você tem de bet, você tem da indústria bélica, mas também tem de refrigerante, você tem da indústria automotiva, da educação, dos planos de saúde. Geralmente esses grandes conglomerados econômicos têm seus representantes, geralmente por meio de associações brasileiras de alguma coisa. Enfim, e esses caras, eles têm uma turma que trabalha, que são sociólogos, advogados, enfim, trabalham com essa questão de fazer as relações públicas junto aos políticos. E o que nos chocou, o que me chocou, que chocou a Giovana, que a gente quis trazer esse debate para você, é que 2.000 projetos de lei foram escritos por essas pessoas, passadas pelos deputados e integralmente encaminhadas para as comissões, foram protocoladas no Congresso Nacional. Isso o deputado não se deu o trabalho de ler e alterar nada. E é óbvio que o setor econômico quer melhorar o lado dele. Ele não quer ver a questão social, econômica do Brasil, do povo brasileiro. Quer melhorar a situação dele. E a Thaís Bilenque trouxe para o debate, que essa jornalista que é fantástica, inclusive, um caso muito interessante, que foi da PixBet, que é patrocinadora de times de futebol, que é a dona da Flabet, por exemplo, e que tem o seu local físico de atuação na Paraíba, que é o mesmo estado do atual presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. E que o Hugo Mota, lá atrás, encaminhou uma dessas projetos de lei de um lobista da PixBet, que fez com que a PixBet tivesse uma mudança pequena na legislação, só que uma economia bilionária para a empresa e um desfalque bilionário para os cofres públicos.
uma mudança de nomenclatura. É uma boa vontade, né? Pois é. Então, por que eu estou trazendo esse debate para vocês? Porque ao passo que na Câmara Municipal você tem vereadores e vereadoras que na hora de ouvir um pai, um cidadão, um munícipe, não se dão o trabalho de estar lá para ouvir a reivindicação. Você tem no Congresso Nacional um jogo muito mais pesado, só que é o mesmo corte. É o mesmo corte, é a mesma seara, é a mesma esteira. Ao passo que na Câmara Municipal, os vereadores, por várias vezes, da extrema-direita, do bolsonarismo, estão se lixando pro povo de verdade, estão nem aí. Inclusive, até reclamar aqui, ontem... Abre o coração. Desculpa, eu sei que tá estourando a hora aqui, mas é o seguinte, bicho. Ontem, a gente foi obrigado a votar um projeto de lei, foi obrigado porque é o seguinte, o prefeito meteu o regime de urgência, e isso faz com que a gente é obrigado a votar na sessão, senão tranca a pauta. De ampliar o processo de endividamento do servidor. Então, aumentar a alíquota de consignado do servidor público. Só que ele não conversou com o sindicato, ele não ouviu o servidor, ele fez uma pesquisa mequetrefe de nem 10% dos servidores participaram. A troco de quê? Porque deve ter pressão de banco atrás do Lapena para comprar esse crédito. O que justifica, Gi? Que inclusive os vereadores falaram, não, porque os juros vai ser muito baixo, as condições vão ser ótimas. Mas como eles sabem disso, se nem abriu a licitação? É porque é um projeto casado. E eu disse na sessão isso ontem. Vocês estão querendo votar porque tem gente por trás pressionando, grupos econômicos, bancos, financeiras, querendo comprar, e deve ter gente ganhando dinheiro com esse negócio. E por isso vocês vão fazer isso dessa maneira. Enquanto isso, a nossa lei do ar-condicionado não passou. Exatamente. Diversas outras leis que a gente faz em conjunto, em diálogo com o povo, que vão beneficiar o povo, elas são derrubadas sumariamente. Aí fica a pergunta, né? Quem é ouvido na política brasileira? Quem é representado? Exato. E por isso que eu fiz questão de trazer para vocês esse debate. Porque enquanto no Congresso Nacional os grupos econômicos atuam e atuam fortemente, de forma legal e ilegal, e às vezes é até difícil você rastrear o que é ilegal nesse caso, né? Que é como é privado com privado, mesmo esse cara sendo o representante do público, né? Tendo um cargo público, mas é transações de privado com privado, é difícil você saber como conecta uma coisa na outra. Você tem, nessa escala menor, você tem vereadores e vereadoras, representantes da população, que na verdade também são suscetíveis, e muito suscetíveis a pressões privadas. Esse caso desse projeto que passou na terça-feira, certamente já tem dono, já tem banco, já tem financeira querendo comprar, para endividar mais o nosso servidor que é mal remunerado, mais o nosso servidor que não recebe um salário digno. E na hora de ouvir o cidadão, os vereadores simplesmente se lixam e saem da sala. Porque afinal de contas, né, fechamento de escola é um problema menor. E aí depois a gente volta ao debate inicial da nossa conversa. Como você combate a criminalidade? Como você faz uma política de segurança pública? Passa também por você garantir que as nossas crianças jovens estejam dentro da escola. Passa também por isso. Perfeitamente. E olha como a gente consegue ver essa questão.